Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber a notificação do YouTube e veio assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje, se você gosta de magia do caos, Austin Spare, a Europa e história do ocultismo no Brasil, eu consegui um achado, cara. Hoje tem que agradecer, antes de começar, o Carlos Raposo, que está aqui com a gente, Frater Asmodeus, que fizeram essa ponte para conversar com um cara que é uma enciclopédia de ocultismo, um cara que está aqui 27 anos em cada perna de ocultismo, só para a gente conversar. É super difícil de conseguir. Então, antes de mais nada, eu vou te agradecer demais. Seja muito bem-vindo, Eurico Mesquita, para a gente falar um pouquinho sobre a história da IoT e a história do ocultismo aqui no Brasil. Como é que você está, Manão? Eu estou muito bem, obrigado pela oportunidade. Enfim, né, em relação à história, na verdade, começando com... Tudo começou, acho que desde 18 anos, assim, né, ou antes, eu tinha alguma atração sobre as coisas do ocultismo e etc. Até que eu encontrei uma pessoa que ensinava desenho, né? Aliás, é um artista plástico. E ele morava na Barra e eu morava em Copacabana. E um dia aconteceu que esse cara entrou no meu sonho e me deu um toque sobre uma namorada minha. Ele falou: "Meu irmão, aquele negócio lá da sua namorada, você está pisando na bola. É isso, isso, isso." Eu acordei assustado, liguei a minha moto, fui até a casa dele e ele abriu um pedacinho da porta e falou assim: "Aquela parada do sonho, é isso mesmo. Mas agora eu não posso falar com você não, que eu estou fazendo minhas coisas." E fechou a porta na minha cara. Na realidade, eu fiquei muito puto com isso, né? Porque eu tinha feito uma viagem de moto para conversar com o cara e mais tarde, eu conversando com ele, ele falou assim, não existia telefone como existe hoje, assim, ele não tinha, é tudo fixo, né? Então, ele virou e falou assim para mim, olha, se você realmente for meu amigo, você vai entender. Se você não entender, que se dane. E foi assim que eu comecei, um pouco magoado, eu comecei a olhar para esse cara com outros olhos. Então, um belo dia, a gente conversando, ele falou assim, cara, quando eu começava a falar com ele, ele baixava os olhos, ficava olhando para o chão, com um olhar quase zen, né? Prestando profunda atenção em tudo que eu falava. Aí ele abriu o olho e falou assim para mim, olha só, você já falou da sua avó, da sua mãe, da sua tia, do não sei o quê. Nada disso me interessa, mas você já reparou como é que a sua mente oscila? E você... Mais uma vez, eu comecei a me sentir magoado, mas ele tinha razão, né? E foi assim que eu comecei a olhar para o cara diferente, né? Então, eu comecei a aprender a desenhar, né? E com ele, né? Ele abriu um curso de desenho na casa dele, e eram mais ou menos umas 6 horas por dia, né? Assim, né? E era basicamente uma coisa de meditação, porque para você entender forma, cor, dimensão e tal, você tem que parar e olhar, né? Por exemplo, assim, olhando para o teu vídeo aqui, eu vejo uma luz branca na ponta do seu nariz, você tem manchas, e etc. Então, você ser capaz de reproduzir isso, né, exige treino, prática, claro para o escuro e etc., né? E esse cara foi assim, né? Foi um cara que eu pude ver que ele tinha alguma coisa diferente, né? Assim, né? Muito tempo depois eu vim a descobrir que ele foi membro da morte e tal, né? E eu sempre questionava ele, pô, por que você nunca me falou isso? Eu falei, não tenho que te falar nada, não, meu irmão. Eu estou aqui de viver na vida, né? E, na realidade, assim, né, foi através dessa percepção que eu comecei a perceber que todo no universo mágico que as pessoas têm, as coisas não vêm de graça, né? Assim, né? Tanto é que com muito esforço, ou seja, diário, indo para a casa dele, etc., etc., que eu aprendi a desenhar, a pintar, cheguei a fazer exposições e tal. Mas ele foi um cara que começou a me jogar nesse mundo de uma forma muito diferente.
eu tive a percepção de que era necessário uma disciplina para que alguma coisa acontecesse. Nesse mesmo tempo, eu também fiquei muito fascinado pelas artes marciais. Muita gente provavelmente passou por esse caminho, né? E eu estava muito fascinado com a ideia do Zen budismo, né? Que é um tipo de sistema de meditação muito eficiente, né? E a história do Japão, né? Como é que as pessoas que praticavam arte marcial trocou entendeu? Na verdade, por mais que você praticasse muito, você precisava de uma meditação, né? Então houve um casamento disso. Então fui fazer Kendo, né? Que é Ken é espada e Do é caminho, né? Na verdade, para quem não conhece o Kendo, é uma arte marcial extremamente violenta, né? Assim, né? Estimula muito você, se você não manter um controle pessoal interno, você só apanha, né? Enfim, né? Era o que eles chamavam do olho do furacão. Você precisa de estar no centro, onde que por fora está tudo voado, mas dentro de você está parado, né? Eu levei muitos anos para ter um gostinho desse estado, né? Então eu comecei a perceber que até mesmo no Zen budismo, uma vez eu meditando, né, eu tive um insight, né? Eu vi o sujeito, ele bate num instrumento para você ficar aqui agora, né? Se sua mente estiver indo, ele bate. Teve uma hora que eu entrei num estado que eu vi, comecei a sentir que ele ia bater. Quando ele bateu, todo o meu corpo começou a tremer, né? Assim, eu entrei num êxtase diferente, assim, né? Eu tive uma percepção que eu e toda a estrutura do universo, os pássaros, o chão e eu, tudo era uma coisa só. Assim, foi uma experiência extremamente forte. Eu fui falar com um monge, assim, ele banalizou isso, falando: você teve um satori e tal. E foi assim eu comecei a perceber que os livros de Castaneda também me influenciaram bastante, né? Assim, né? Você percebe que essa coisa de desejar a evolução do outro, né? É uma coisa muito do ego, né? É uma coisa muito engraçada. Por que que eu quero que se você perceber bem Castaneda, né? O tempo todo ele é sacaneado. Ele fala assim: você está me ensinando? Eu falo: não, eu estou me divertindo com você, né? Ou seja, assim, né? Eu comecei foi nessa forma que eu comecei a entrar no mundo, nesse universo. Dentro desse processo todo, né? Eu conheci, né? Foi da morte, né? Como todo mundo foi, né? Assim, né? Esse sujeito também, como ele era da morte, ele foi da morte, né? Esse pintor. Meu último contato com ele foi muito interessante. Ele virou e falou assim: eu nasci numa família muito pobre, né? E meu pai só podia pagar uma faculdade. Eu queria fazer arte, meu outro irmão queria fazer engenharia. Ela adivinha quem que pagou a faculdade? Ele falou: agora eu peguei um monte de pessoas interessantes que me deram algumas práticas e eu praticava todo dia. Qualquer coisa que você pratique todo dia, você fica bom. E 5 anos passa rápido. Eu falei assim: pode crer, né? É isso aí mesmo, né? Assim, né? E foi nesse caminho todo que eu conheci a Otto, o Carlos, né? Outras pessoas que não me lembro que estavam junto da gente, Marcos Vidiaia, né? Tinha um outro Marcos, o Jorge Henrique, né? Aliás, eu tenho um contato até hoje, se o Carlos estiver ouvindo isso. O Jorge Henrique, ele abriu uma coisa de calha aqui em Araruama, né? Enfim, é muito interessante, né? Assim, a gente se encontrar com as pessoas. Lembro também, na época da Otto, que eu tinha uma namorada que faleceu num acidente de moto e, né, assim, me lembro que o Carlos me deu uma bela acolhida, a gente conversou bastante sobre essa situação,
Eu lembro que eu dei uma festa, né, que na OTA a gente comemora quando uma pessoa faz a passagem. Foi uma festa, fizemos um sushi fantástico, né? Assim, todo mundo comeu, Euclides até. Acho que ninguém comeu sushi durante 2 anos, né? Que era sushi é muito farto, né? Então muitas coisas aconteceram nessa época. E dentro dessa, eu estava dentro da Otto, né? Quando começou a me chamar a atenção algumas coisas da IoT, né? Já no lado artístico, já alguma veia artística passando, eu comecei a ler Sper, né? Achei muito interessante. Tinha um contato também com o Michel Berthiaud, né? O Michel Berthiaud até o 10º capítulo do Gnóstico era muito interessante, né? Então a gente mantive muito contato com ele por cartas, né? Na verdade, na época, os contatos eram assim, né? Cartas, né? O problema do Berthiaud é que eu acho que ele ficou um pouco senil, porque ele começou a repetir os assuntos na carta que ele já tinha falado, né? Não, me pareceu isso, né? E eu fui me direcionando cada vez mais para IoT, né? Achei muito interessante a proposta, né? Assim, eu já li uma coisa aqui do Carlos falando sobre, acho que uma entrevista falando que é uma religião, né? Assim, né? E realmente assim, né? Eu não cheguei a viver a IoT americana, né? Sempre fui convidado numa reunião ou outra, mas eu não entrei para a parte americana e eu passei a me interessar realmente pela IoT. E isso começou com troca de fax com uma pessoa chamada Frater Corvus. Aí deixa eu só explicar que a galera que já está assistindo isso nem sabe mais o que é um fax, né? Que era uma pergunta que eu ia te fazer, como é que vocês conseguiam os livros naquela época, né? Então, para quem não sabe, o fax era um aparelho, tipo, da época que tinha telefone a lenha, né? Assim, e aí a gente põe uma folha, como se fosse uma impressora, e aí passava uma impressão e saía no telefone do outro lado. Exatamente. Eu tenho várias cartas, né, com trocas de fax com eles. Então, na realidade, foi bem interessante isso, né? Porque, né, enfim, né, eu estava pensando sobre o que acontece com a diferença de época, né? Assim, o fax, para você ter uma ideia, o computador estava começando a aparecer. Assim, né? Você tinha, acho que 286, 386. Quem tinha isso era muito caro, né? Enfim. E aí, como é que você marcar as reuniões, essas coisas? Tudo por carta e telefone. Era carta e telefone. Eu recebi um convite para começou uma vez aconteceu um ritual por telefone. O pessoal me ligou dos Estados Unidos e eles fizeram um ritual, né, assim, né? Não, isso você imagina isso, sei lá, acho que em 94, né, assim, né, assim, era uma coisa. Então, na verdade, eu recebi um convite, fui para Los Angeles, né, assim, né, já, né, e lá eu fiquei, acho que uns 40 dias, assim, participei de vários trabalhos, etc. Recebi iniciação, né? A IoT é uma ordem de 4 graus decrescentes, né? É o 4, 3, 2, 1. Né? O grau 0 não existe mais, né? Que seria quando eu entrei, apesar de assim, né? E T.J. Carroll ele estava de saída já não era uma pessoa interessada na ordem, né? Ele passou a se interessar da ordem muitos anos depois, quando ela se expandiu, né? E o pessoal mandou ele fazer canudinho. Na verdade, né, apesar das pessoas terem ele como expoente, né, e realmente ele foi um teste de ferro no meio de muitas pessoas. Né, Mas agora ele não está mais interessado. Tá? Eu lembro que eu entrei em contato com ele para entrevistar e ele falou que ele não dá entrevista para ninguém de áudio porque ele tem família e ele não quer a imagem dele na internet.
etc, etc. Ele se propôs a gente mandar as perguntas e ele responder por texto. Então, acho que ele está bem afastado. Não, ele já, depois dele, quer dizer, ele tomou um fora, né? Assim, né? Então, na verdade, ele queria voltar, né? Como se fosse o rei. Só que o que ele criou, né? Ele tinha mudado a configuração muito. Porque a ideia da crença como uma ferramenta, né? Era uma coisa bem, né? Bem interessante, né? Assim, né? Enfim, né? Toda vez que eu vejo, quando eu vi aquela coisa assim que me chamou muita atenção, era a possibilidade de você, o que é um ritual, né? É você teatralizar, né? E se envolver emocionalmente para baixar os planos para que você vivencie aquilo, né? Assim, né? Era muito atraente a ideia de você ser livre de crenças e usar qualquer coisa que esteja na sua mão, visto que só para você ter uma ideia, não existe uma religião absoluta, uma estrutura absoluta. O pessoal consegue resultados em todos os sistemas. Não, então, o que está acontecendo, né? Naquela época, eu entrar na IoT é como levantar a tábua e ver a fiação por baixo. O sistema, então, o problema não era exatamente aquela entidade que estava resolvendo para você. É a sua alquimia psíquica com todas aquelas estruturas, né? E você não precisava de você, por exemplo, de ser uma coisa só nórdica. Você poderia usar todo o arquétipo que está numa Sefira, por exemplo, né, e misturar tudo no liquidificador, né, e trabalhar. Essa proposta é muito atraente, e naquela época era uma coisa para poucas pessoas, né? Porque poucas pessoas têm a capacidade de deixar de amar a sua crença. Se eu sou Wicca, eu sou wicano. Se eu sou telêmico, aqui eu sou aquilo. Você não ser nada e abrir a sua cabeça para fazer qualquer coisa era uma proposta muito estranha, né? Você tinha que ter muita coragem para fazer isso, né? Ou você estar preparado para isso. É por esse motivo que a IoT ela nasceu para ser pequena, né? Pelo menos assim eu entendi desde o início. Porque não é para qualquer um que esteja preparado para essa ideologia, vamos dizer assim. Né? Assim, né? E uma outra coisa muito interessante é que quanto mais você avança em graus, mais responsabilidade você tem. Então, a estrutura ela foi bolada de uma coisa muito interessante para quebrar essa história de desejar o grau. Se você desejar o grau, você tem trabalho. Né? E se você continuar no grau, você tem acesso a tudo, a todos os trabalhos, a todas as. Então, não fazia diferença. Então, você poderia continuar no quarto grau indefinidamente, né? Assim, né? Que, né? Essa foi a ideologia inicial de tudo, entendeu? Assim, isso me pareceu como todo mundo sabe, né? Da história da Otto aqui, né? A gente vive era uma história de brigalhada, né? Era muito, né? O Carlos sabe muito bem disso, melhor que todo mundo, né? Assim, né? Então foi uma oportunidade que eu vi e eu encontrei realmente uma outra família ali, né? E é uma coisa muito interessante, né? Que uma vez quando eu fui para a Europa, para a Alemanha pela primeira vez, né? Assim, né? Eu fui quando eu comecei a ir para a Alemanha, a segunda vez que eu fui com um grupo de 4 pessoas comigo. Um cara chegou e falou, eu recebi um grau lá e um cara me disse assim, ninguém que veio com você está apto a subir de grau, em especial aquele fulano ali, ó, que só pensa só nele, né? Assim, né? Então,
sempre foi uma coisa extremamente seleta pelo assim, né? Era bem mais perceptível esse tipo de coisa. Por exemplo, assim, quando eu recebi o segundo grau, né, que é um grau alto na IoT, foi uma coisa muito Castaneda, né? Eles falaram assim, o meu inglês era mais ou menos, né? Assim, né? Naquela época ele virou e falou assim: olha só, já que você vai ter a honra de fazer a primeira iniciação nessa nosso encontro mundial, né? E imagina, né? Um tablado gigante com cabeça de bode gigante, assim, tudo uma pompa, né? Um monte de foco, né? Luz em cima de mim, né? Eu comecei a ler o ritual, né? E eu fiquei nervoso, né? E uma pessoa era da Bulgária, que também não tinha o melhor inglês do mundo, né? Assim, né? Então nós dois estávamos muito nervosos e eu comecei a trocar a ordem das falas. E no que eu comecei a trocar a ordem das falas, alguém lá começou a querer me corrigir. Imagina assim, né? Assim, do meu ponto de vista, de um tablado alto, eu só via um monte de pessoas, assim, umas 70 pessoas, todo mundo de manto, assim, e um cara, cala a boca, né? E aí isso me deixava mais nervoso ainda e tal, né? Enfim, né? Quando acabou dando um jeito e o ritual saiu, né? Assim, né? E é uma coisa assim um pouquinho meio Castaneda, sabe assim, né? Tipo deixar a coisa fluir. Uma outra situação que eu posso contar foi muito engraçada, né? Nos Estados Unidos, você tem uma palavra de passe, né? Que todo ano muda. Cada grau ele tem uma palavra, um password, que é uma palavra e um gesto, né? Na prática isso não é usado, porque a ordem é tão pequenininha que as pessoas se conhecem, né? Até mesmo se você começar a viajar lá fora. Mas, na época, o password era um dedo aqui no ouvido, girando assim, falando "Here we go". E o sujeito, né? Um sujeito que eu conheci nos Estados Unidos, muito engraçado, chamado Douglas Grant. Ele tinha a capacidade de ver a coisa ficar engraçada e ficar sério, né? Então, na verdade, era para ser feito com a mão direita. Então, quando você está nessa posição, quando você está na minha frente, você tem que fazer com a outra mão. E ele está fazendo com a mão errada. E ele continuou impassivelmente sério e dando a palavra de passe, e o cara repetindo, mas repetindo com a mão errada. Porque, como imagina o espelhamento, se eu faço com a direita, ele tem que fazer com a direita o contrário ali, para na frente dele. Só que isso começou a ficar assim, né? E ele sério, e o cara ficando nervoso. Quando eu olhei, cara, as pessoas estavam rolando no chão de rir, né? Até que eu, caridosamente, fui lá e salvei o cara, mudei a mão dele para ele ver que era com outra mão, né? Assim, né? E uma outra coisa, assim, né? Que tem um grau que você fala assim, né? O que você pode oferecer para a ordem? A gente iniciou um índio americano, cara, que o cara pulou em cima de um tablado, começou a riscar e gritar, assim, igual um maluco, assim, né? Aí ele, serião, falou assim, eu acho que a gente vai ter que iniciar esse cara mesmo, né? Era muito, assim, ou seja, assim, eu tenho muitas lembranças de coisas que foram muito engraçadas, assim, ou seja, não existe aquele comprometimento com a seriedade, o ritual tem que ser perfeito, né? É o contrário, né? Na imperfeição tá muitas coisas interessantes, assim. Então, antes da gente chegar para conversar sobre a IoT mesmo, ainda tem aquelas perguntas que são clássicas que eu faço para todo convidado, né? Então, com base nessa, depois vem uma outra pergunta que era como é que o pessoal da OTO reagiu quando você apresentou essa IoT. Mas antes de eu fazer essa pergunta para você, eu queria saber assim do teu ponto de vista pessoal, de ter estudado magia do caos e ter seguido essa trajetória, o que é magia para você? Na verdade, né? Na verdade, a gente tem aquela ideia clássica, né? Que é a arte de fazer com que realidades, né, ocorram conformidade à sua vontade, né? Na verdade, assim, na época, não é nem para mim, né? Eu fui muito atingido pela estrutura
dos anos 80, aquela ideia quântica, né? Então, era uma ideia de que fazer com que o aleatório acontecesse em conformidade à sua vontade. Ou seja, agora são 9h32, por exemplo, assim, né? Milhares de realidades, isso é bem física quântica, deixam de existir para uma ser sempre vitoriosa. Então, fazer com que essa realidade do seu desejo seja vitoriosa no tempo e espaço que você quer é o conceito mágico, né? Enfim, né? Eu não sou uma pessoa que me exponho muito, né? Na verdade, eu fui convidado algumas vezes para falar sobre isso, com pretextos de que não havia muita informação, as pessoas estavam confundindo o que era magia do caos, etc., né? Até mesmo a questão, né, a minha questão profissional, né? Eu sou psicólogo, trabalho com psicanálise e não utilizo nada, assim, às vezes quando o trabalho de escuta flutuante e etc, quando você tem alguma coisa mística, vamos dizer assim, você até te auxilia, mas assim, ninguém sabe desse meu lado, entendeu? Que é um outro universo completamente diferente que eu vivo, né? Completamente, né, assim, à Não, não é parte. completamente à parte. Eu cheguei a entrevistar várias pessoas de ordens altas e tal, que elas trabalham com psicanálise, até psiquiatria, psicologia, e eles separam, né? Porque tem essa visão de que magia é aquela coisa intangível, mas existe a ciência. Daí existe a parte de você trabalhar com a regra, né, da Não, academia, mas né, a assim, regra a da hora de fazer faculdade. uma interferência é uma coisa muito intuitiva, né? A diferença né? Isso ajuda bastante, né? Quando você tem um outro jogo de percepção do inconsciente, né? Obviamente, né? Eu já fui até chamado de bruxo, né? Assim, né? Por uma pessoa que nem imaginava que, né? Simplesmente porque eu fiz uma interferência, né, bem incisiva, numa hora certa, no momento exato, e aquilo soou bastante forte para aquela pessoa. A hipnose também eu trabalho, né? Eu vi coisas já que a pessoa lembrar de coisas de vidas assim passadas, né? Eu não trabalho com isso, né? Então, né, assim, né? São coisas que são um pouco impressionantes, assim, que eu já tive a oportunidade de vivenciar. Mas, enfim, né? Magia é isso, magia. Nós já estamos no oceano mágico, né? E quando você decidiu ir para esse caminho da magia do caos e OT, e se dedicar, pô, são 27 anos, e você chegou no grau aqui na América do Sul, em altos graus, a gente depois vai falar um pouquinho dessa tua parte. E o pessoal da OTO que estava junto e tal não se interessou. Como é que é a diferença de magia e ritualística dentro da OTO e dentro da IoT? É uma coisa interessante, assim, né? Eu me lembro que eu fiquei muito fascinado com a estrutura da Otto, né? Porque, assim, é muito sedutor Liberós, é muito sedutor uma série de coisas, mas, assim, como o pessoal costuma muito dizer, né? O problema não é Telemann, o problema são os telemitas, né? Assim, né? Então, assim, né? Eu não acho que ninguém se interessou muito, ninguém teve, porque eu acho que eu gostava de desenhar, eu era artista, e as pessoas estavam muito focadas ainda naquela velha escola de colecionar graus, né? Eu já tinha partido disso há muito tempo, né? Aliás, eu sempre tive uma linha de percepção tentativa do desenvolvimento pessoal. A coisa de eu chegar a esse grau, né? Muita gente não acredita, mas foi exatamente porque eu não quis, foi exatamente porque eu não estava tão interessado nisso, né? Assim, né? Nesse processo. E na realidade, na minha experiência que eu tive, encontrei pessoas muito interessantes, né?
na IoT, né? A primeira coisa que eu percebi muito claramente foi eu entrei para os Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, quando eu bati na Europa, a primeira coisa que eu vi, eles quiseram instantaneamente gerar uma independência e separar isso, né? É assim, né? Eu sempre percebi assim uma coisa, vamos dizer assim, talvez a Otto, né, hoje, né, ela esteja uma coisa um pouco mais para uma coisa mais maçônica, né, mais religiosa, né, mais, né? Então quem está focado nisso, ele não vai ter olhos para esse outro lado, que é um lado de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Assim, você compartilhar ideias é um grupo que você compartilha ideias de magia que tem uma mídia de expressão parecida e todo mundo é interessado em experimentar alguma coisa para ver se funciona, né? Assim, né? Que é muito interessante isso, né? Assim, né? E a gente sempre falava sempre para as pessoas não prestarem atenção no grau das pessoas, simplesmente praticar, né? Assim, né? A ideia não era... Isso foi fazendo com que cada vez mais eu fosse esquecendo dos livros, né? Tipo, aconteceu um fenômeno muito interessante, né? Assim, né? O livro é muito interessante para você dar uma forma, né? Mas cada vez mais quando, né, o pessoal da Otto daquela época, né? Assim, né? Era muito mais importante você saber, sei lá, a cor da cueca de Crowley em 1909, né? Do que realmente você entender aquilo ali e praticar para ver se ele chegou a algum lugar ou não, né? Era sempre o ego, né? Esse foi o grande problema, né? Então, eu acho que o desinteresse pela IoT foi normal, porque são coisas diametralmente diferentes, né? Você teria que estar interessado em fazer um ritual corretíssimo, você não pode virar para a direita, porque se não deu errado, tem que ser corretamente, senão... E, na realidade, né, o que todo mundo, como homem de desejo, se interessa pelo resultado, né? Tipo, né, você está interessado, né, que uma realidade ocorra em conformidade de sua vontade no final da coisa. Como é que você conseguiu isso? É muito complicado, até porque cada ser humano ele é uma espécie de vetor consciencial de crenças diferentes, né? Assim, né? Por exemplo, por exemplo, muita gente acha que o pentagrama invertido é uma coisa ruim. Enquanto você não matar essa crença dentro de você, não adianta você forçar isso, né? Do mesmo jeito que o crânio, ele pode ter uma simbologia de morte, mas o crânio, para alguma estrutura maçônica, simboliza a irmandade, porque, né, dentro de todos nós aqui dentro da carne, né, nós somos igual em esqueleto. Então, né, se eu te mostro um símbolo, um significante, o significado vai de acordo com a sua crença, né? Isso faz com que a IoT seja muito interessante, né? Nesse sentido, né? A liberdade de você pegar, vamos supor assim, todo mundo de uma sefira, de uma cabala, bater no liquidificador e criar um ritual. Entendeu? Assim, né? Sem dor, vamos dizer assim. E é curioso, porque o Crowley falava faz o que tu queres, e o pessoal que seguia o Crowley não se interessou por uma ordem que falava assim, faz o que tu queres, né? Esse é o grande problema, né? Do mesmo jeito, nada é verdadeiro, né? Tudo é permitido, né? São expressões assim, né? Por exemplo, no ouvido de um adolescente, é muito complicado isso, entendeu? No ouvido de uma pessoa, assim. Naquela época o pessoal era mais velho, né? Mais experiente para entrar. Na Aliás, a gente está verdade, conversando e batendo papo, mas eu não perguntei assim, depois a gente fala para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Eu acho que a gente atropelou um pouquinho, mas eu queria voltar no assunto e te perguntar assim, como é que surgiu,
né? Porque a gente já está batendo papo e falando de diferenças e tal, e acho que a gente se empolgou. Mas Avançamos um vou pouco, voltar lá né? do primeiro, né? A gente avançou a pauta aqui, né? Eu estou vendo ali Então, o Rodrigo então tá assim, olhando feio para conforme a mim. gente estava falando, né, eu comecei passando fax, cara, para um sujeito chamado Frater Corvus, né? Esse sujeito era muito interessante, né? Lá nos Estados Unidos, ele morava numa região dos Estados Unidos que ele fazia rituais exatamente quando um cara era eletrocutado. Ele esperava o momento exato da eletrocução para ele expandir uma energia assim. Era um sulista muito louco, né? Assim, né? Mas assim, começou a gente trocando essas ideias, né? Assim, até que eu fui convidado para ir para os Estados Unidos e assim, né? Enfim, muitas coisas assim muito estranhas aconteceram. São sincronicidades, assim. Já tinha um tempo que eu não ia nos Estados Unidos, né? O avião falou, o piloto falou que o avião não ia descer em Los Angeles porque tinha um fog intenso. E você olhava assim, você chega em Los Angeles, parecia um chips de computador, né? Você estava tudo muito claro, assim. Eu fiquei com medo, falei, cara, esse avião está com uma pane e o cara não quer falar. Na realidade, ele falou, de repente, a torre nos liberou a aproximação e vamos nos aproximar. Quando foi chegando perto do aeroporto, era um fog impressionante, né? E quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu vi era esse Douglas Grant, do Dave Lee. Dave Lee estava ali para, né, sempre foi uma pessoa muito ativa, né? Ele já era o primeiro grau da Inglaterra naquela época, né? E ali a gente foi fazendo uma amizade. Fiquei na casa esse Douglas, depois a gente foi para Seattle, né? Recebi uma iniciação, né? A minha primeira iniciação da ordem, né? Nos Estados Unidos. Uma das coisas que eu também reparei, assim, que conforme eu te falei, logo depois, né, quando eu pisei na Europa, né? Assim, né? A primeira coisa assim que eu percebi muito claramente foi muito rapidamente assim eu acendi um pouco de graus, uma velocidade razoavelmente rápida e recebemos uma independência de que na época tanto da Alemanha como dos Estados Unidos muito rápido, né? Assim, né? Então foi muito interessante assim, né? Esse período, né? E todas as pessoas tinham idade para ser meu avô, meu pai, entendeu? Eram pessoas que já tinham bastante experiência, assim, né? Tipo, e a coisa era muito seleta, né? Na verdade, eles sempre me falaram do Líder MM como só uma portinha de entrada, porque para você, né, estar disposto a fazer aquilo ali, entendeu? Você, no mínimo, demonstra uma força de vontade, né? Porque, na verdade, a ideia é captar pessoas não que querem o pirim-pim-pim, pessoas que querem, né, fazer magia de verdade. Assim, né? Então, é uma coisa, eu faço um link meio com um Castaneda, entendeu? Você tem que, né, assim, né, fazer uma coisa por onde, né? No mínimo, se você praticar aquilo de verdade, você ganha alguma coisa, mentalmente falando, assim, né? Isso que é uma estrutura básica de yoga, né? Ok. Como é que ela surgiu? Agora, voltando mais ainda no tempo. Então, como é que a IoT surgiu? Quem foi o fundador? Onde que foi? Em que ponto da história da magia que ela surge? Na prática, assim, eu imagino que, né, eu não estava ali presente, mas eu acho que nos anos 80, né, existia uma coisa muito, né, voltada para física quântica, para fractais, para o caos, né, assim, né? E na realidade, assim, né, hoje a gente entende mais, né, toda essa estrutura quântica, elas são muito improváveis, né? Isso aqui não pode estar aqui no mesmo tempo e etc, né? Então, assim, né? Ou seja, já existia muita ligação com a física quântica e a magia, né? Assim,
Aliás, né, existe uma certa arrogância, né, não sei, né, que se imagina, né, algumas pessoas daquela época imaginavam que a futura religião seria a física quântica, no momento que ela conseguir mensurar os fenômenos psíquicos sutis, né? Ou seja, você vai acabar matando as religiões. Você iria cientificar, passar a parte científica para o fenômeno que você hoje não vê, né? Porque o que é ciência oculta, né? Ciência é uma correta forma de pensar sobre algo. Oculta aquilo que não é claro nem evidente. Então, nesse sentido, Newton é um cientista oculto, né? Porque a gravidade você não vê, né? Está trabalhando com alguma coisa que está sutil. A física quântica, ela cada vez mais ela caminha para a mensuração dos fenômenos que a gente hoje não vê, né? Porque a gente só faz alguma coisa e vê resultados e olha, né? Mas assim, isso é muito, isso está muito muito ligado com você falou do início da ordem, né? Assim, no início da ordem aconteceu uma coisa muito interessante que foi conforme falei para você, eu fiz um contato com David Lee e ele tinha um livro que chamava Caustopia, né? Assim, quando eu li aquilo ali, eu fiquei fascinado porque ele tinha umas ideias assim que você vê assim, né? Ele falava assim, olha só, se você acha que você está sendo atacado magicamente, ele dava 14 assim, olha, você está se sentindo culpado, para de tomar drogas, você, assim, ele dava 14 coisas, assim, para, assim, né? Se no final dessas 14 coisas, assim, né, assim, talvez você tenha realmente um genuíno ataque mágico, porque a maioria das pessoas nesse mundo de magia, as pessoas são extremamente impressionáveis com qualquer coincidência que aconteça na sua vida, você já acha que, né, assim. Então, na época, esse livro era muito desmistificante para mim, né? E por exemplo, eu me lembro que eu comecei juntei um grupo de pessoas, a gente traduziu isso, né? E nunca teve um contexto de angariar dinheiro, tanto é que eu fiz cópias de uma gráfica rápida de 50 livros, umas 2, 3 vezes. Depois eu fiz em 2004 uma edição com 800 cópias. Até hoje eu tenho 300 cópias, de 2004 até hoje. Mas é bem interessante. Assim, por exemplo, o conceito de riqueza, né? O conceito de riqueza não é o acúmulo capital financeiro. É quando você desenvolve uma tecnologia de abundância que você consegue ter o que você quer e quando você quiser. Esse é um livro bem interessante. É bem interessante. Quem que foi o fundador? Existe um fundador ou foi uma galera que se juntou? Porque isso começou, você falou dos Estados Unidos, mas começou na Europa ou nos Estados Unidos? Eu acho que eu costumo dizer assim, né? Assim, isso é uma coisa, uma percepção muito privada, né? Eu acho que os Estados Unidos ele tem uma coisa muito uma feição muito mais maçônica, muito mais organizada, muito mais expansionista, né? Assim, né? O europeu ele é menos pirotécnico, entendeu? Ele é mais ele foi criado para ser disciplinado, né? E etc. Ele foi criado para ter essa. Então, às vezes, certamente, né? Foi um grupo de 12 pessoas que não queriam aparecer, né? E etc. O Peter J. Carroll foi uma pessoa que botou a cabeça para fora, vamos dizer assim, e escreveu livros interessantes, e etc. Né? Assim, né? Se criou uma organização que não se pensava na época, né? E ela tentava corrigir os erros básicos de outras ordens, né? Que era se eu criar poucos graus, né? E atrelar os graus a uma competência administrativa, que é assim que eu vejo, né? A ordem, né? Assim, né?
você vai se desestimular e vai melhorar essa questão de você o que todo mundo entra nas ordens e fica querendo caçar graus, como se isso fosse uma coisa assim interessante, esquecendo de si mesmo, né, do seu desenvolvimento pessoal. É uma coisa, é só um espelho do reflexo do ego, né? Então isso me fascinava, essa ideia, a ideia de foi construído para ser assim, aquela ideia que a ordem nasceu é um mito, que ela nasceu depois a história da ordem, né, que fala que passou um furacão, né, e logo depois do ritual e tal. Não foi, né, eu tinha os documentos daquilo ali, né, aquilo foi uma criação, né, de um enredo que aconteceram coisas próximas, pessoas um grupo de pessoas realmente se reuniram, né. Você vê que Peter J. Carroll ele tem formação de matemática, física, né? Eram pessoas desse naipe que estavam interessadas. Mas, assim, nenhum deles deu continuidade. A coisa começou a andar sozinha. Né? A coisa começou a andar sozinha. Na verdade, para o meu espanto, né, assim, né, alguns anos atrás, assim, alguma coisa, isso virou moda. Né? Eu sempre falei, né, eu nunca gostei do termo magia do caos. Né? Porque magia não tem uma... Ou seja, se você é capaz de misturar coisas, ou seja, se o Crowley misturou algum dia o Tantra com o Enochiano, então ele era um magista do caos já e nem sabia, né? Então, então é assim, né? É só um conceito, entendeu? É um conceito que eu sou praticante da magia do caos. Eu, por exemplo, não consigo ver. Eu sou praticante do mesmo jeito que foi falar do Crowley, né? Do ser um magista negro. Eu falo negro, só quem faz magia na África que é um magista negro. Né? Do mesmo jeito, isso é uma ideia pessoal, né? Magia do caos, por quê, né? Porque eu misturo. E outra coisa, a ideia do caos, ela remete uma coisa muito da desordem entrópica, né? E não é isso que acontece. Você precisa de bastante treino e disciplina para você chegar a algum lugar. É que é mais ou menos o oposto do que o pessoal novo do caos, que a gente vive brigando. Eu entrevistei Exatamente. várias pessoas da magia do caos e parece que virou bagunça, porque caiu na internet grupos de magia do caos, o cara, tipo, rezando para servidora, acendendo, vai como se fosse santo católico. Chega uma coisa que acho que o pessoal falou assim: a magia do caos é zorra. E aí a coisa degringolou Chegou à beira completamente. do ridículo, não é? Ele chega assim, tipo, vou testar qualquer coisa para ver se funciona, e aí não funciona, e aí fica assim, fica uma salada de fruta que chegou a ser assim, escárnio, né? No final das contas. Eu tô com uma pergunta bacana aqui do Carlos. Ele pergunta se o Peter Carroll ainda se considera o Papa Pedro I do caos. Olha, na verdade, a que chega a mim é o seguinte, né? O pessoal da Inglaterra, né? Ele voltou tentando ser o grau zero e modificar toda a estrutura da ordem, né? Então, como o pessoal mandou ele fazer canudinho, inclusive houve uma mudança nos termos do livro, né? Tem um livro, acho que Liber Nus Psychonauts, ele tem alguns rituais, né? Então, assim, né? Se mudou algumas nomenclaturas, né? Por direitos autorais, porque ele começou a ameaçar, ele ficou puto porque ele não conseguiu. Obviamente, se você perguntar hoje para ele, certamente ele vai dizer que não se interessa, né? Mas porque houve houve uma rejeição do retorno dele. Né? Mas como existe muito leigo, né? As pessoas ainda imaginam ele como uma expressão, né, importante, né? E dentro da IoT hoje ele não faz muita diferença para ninguém.
entendeu? Só para o leigo que está de fora, que está lendo alguma coisa assim, né? Ele faz uma... E tem a base, né? Ele lançou uma base, né? Não deixa de ser uma verdade isso. Mas as coisas já evoluíram bastante, né? Até o sistema de graus, agora você tem 4, 3, 2, 1, e tem o quinto grau, que é um grau que ele é uma aposentadoria. Eu ia falar de graus, eu queria que você explicasse assim, a gente pergunta para todo mundo da ordem, né, da ordem de Saturno, TO e tal, como é que funciona o graus? Você aprende, tem livros, você tem instruções? Você explicou um pouquinho, mas eu queria que você entrasse nos detalhes, assim, como é que você passa de graus? Então, como é que uma pessoa entraria na IoT antigamente? Bom, na verdade, assim, né, a primeira coisa, você faz o LibreMM. Né? O LibreMM, você distingue um primeiro princípio do joio e do trigo. A primeira coisa, assim, se você... mesmo que você falseie por 6 meses um monte de relatórios, no mínimo você é capaz de começar a iniciar alguma coisa. Então, você já é apto a uma entrevista. Essa entrevista, se você não mostrar uma disfunção psíquica muito grave, porque você não tem como testar as pessoas de verdade, né? Você é convidado ao quarto grau. O quarto grau é uma espécie a qualquer momento você pode ser dispensado da ordem e a qualquer momento você, né, assim, né? Muita gente prefere ficar no quarto grau indefinidamente. O terceiro grau é quando você realmente passa a se interessar pelo mecanismo do funcionamento da ordem. Por exemplo, a ordem não funciona sozinha, né? Você tem que correr atrás de lugar para fazer rituais, espaço, você tem que fazer um monte de coisas, né? Você tem que... Então, o terceiro grau, e uma outra coisa também, né? A confiança é primada, né, na ordem. Então, por exemplo, assim, se eu estiver na casa, se eu for para a Alemanha e tal, eu for convidado para ficar na casa de alguém até um encontro mundial, a chave vai estar na mão do segundo grau, do terceiro grau, não do quarto, porque ele já tem mais, as pessoas já estão mais fechadas com ele. E quanto mais grau você sobe, mais comprometimento e confiança você tem, né? Assim, até o último grau, que é o primeiro grau, né? O primeiro grau só existe um em cada país, né? E eu fui no primeiro grau em 2004, ou seja, né? Eu tô como primeiro grau, eu tô acho que há 15 anos. Você foi o primeiro cara a ter o primeiro grau, porque quando você chegou era tudo mato, não tinha nada, né? Então, você foi o primeiro cara a começar a organizar isso aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil foi o primeiro, né? Só para você ter uma ideia, a pessoa mais próxima de mim, tipo, que sobreviveu a isso, ela tinha 18 anos de grau, de ordem, né? Assim, né? Então, se eu tenho 27, eu tenho mais ou menos uns 12 anos na frente de histórias de pessoas que entraram e saíram, né? Essa pessoa que tem 18 anos nem viu, entendeu? Então, é muito tempo, entendeu? É muito tempo. Muito tempo, você nem imagina assim, o trabalho que foi isso, de manter firme a ideia de não ser uma pessoa que vai, por exemplo, assim, se você repara que eu não sou uma pessoa pública, que nunca fui uma pessoa que põe, né? E eu acumulei 2 graus por muito tempo, que era o de section head, que era a pessoa que organiza mesmo os encontros mundiais. Nós tivemos 2 aqui no Brasil já, um em 2009 e um outro em 2015. Em 2015, o nosso encontro mundial foi tão legal que um dos caras da Áustria mais exigentes falou que foi um dos melhores, uma das melhores AGM. AGM é Annual Great Meeting. Quantas pessoas costumam vir? Oi?
Quantas pessoas costumam vir ou ir nesses encontros? Acho que aqui no Olha, Brasil é mais difícil, né? Para vir para é cá, mais mas na difícil, Europa... exatamente, tanto no Brasil como, por exemplo, assim, né, eu acho que no ano passado foi pouquíssimas pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas o pessoal curte o Brasil, não chega a lotar, né? Assim, mas você recebe uma quantidade, por exemplo, 7 gringos, vamos dizer, uns 10 gringos, né? Já levando em conta a imaginação que o Brasil é cheio de índio ainda, que ele pode ser assaltado no Rio de Janeiro ou vai acontecer alguma coisa ruim, né? Fora a mídia e tal, né? E etc, né? Levando em conta todos isso, o custo de estar no Brasil é um custo muito caro, do mesmo jeito que para nós irmos para lá é extremamente caro, né? Assim, né? Então, vamos supor assim, né? É como você, sei lá, gastar 2 laptops para brincar de magia por 6 dias. Entendeu? É muito caro. Entendeu? É bem caro para. Mas é uma experiência interessante. Eu fui continuamente na GMs até 2010. 2010 em diante eu dei uma parada. Uma pergunta aqui do Douglas, ele fala assim, mas chega a ser uma coisa engraçada, porque é uma ordem de magia do caos, onde você pode fazer o que você quiser. Então, isso não dá muito conflito? Como é que o pessoal resolve essas diferenças de como é que vai fazer ou como é que não vai fazer? Não, na verdade, Ele está essa é comparando com uma a ilusão. maçonaria, né? Eu conheço o Douglas. Não, essa é Ele uma fala assim, ilusão ótica. Essa é uma ilusão ótica, porque assim, que quando você fala o caos, você lembra muito a ideia da entropia né? Você sabe, muitas vezes eu prefiro mais a ideia do caos ser uma ordem que não pode ser conhecida, porque você tem que, assim, né? Você pode ter certeza que qualquer europeu, qualquer organização é extremamente organizado, entendeu? As pessoas, quando eu chegava de avião, o pessoal já estava me esperando uma hora antes, entendeu? Assim, o pessoal aluga os lugares já pensando em não poder fazer barulho e tal, tudo extremamente organizado. Se você não pode, você não consegue criar uma situação na bagunça, vamos dizer assim, né? E a ideia de você poder utilizar várias coisas, né? Assim, né? Essas várias coisas têm que ter um bom senso, né? O bom senso tem que primar, né? E não existe essa ideia de você não, né, ser desorganizado. Você, no encontro mundial, por exemplo, assim, você divide os trabalhos. Eu vou apresentar um trabalho que exige muito esforço, então eu coloco em caneta vermelha. Hora tal, eu vou fazer duração do trabalho, né? Explicação do que vai ser o trabalho. Se você não se sentir confortável, você não comparece, entendeu? Assim, né? Não é, não, assim, né? Para a tristeza dos adolescentes que estão ouvindo isso, né? Não é, né? Não é isso que se trata. era isso que eu ia te perguntar. A gente tem muito leitor jovem, né? Assim, adolescente e tal, que está começando na magia, né? Então, tipo, a IoT não é recomendada por esse pessoal. Que, tipo, Eu tenho na realidade, eu tenho uma surpresa para falar assim, né? Eu mais ou menos assim, há alguns meses atrás, né? Assim, desde que começou a pandemia, né? Eu tive algumas desavenças com os grupos que estavam acontecendo aqui, né? Assim, coisas ligadas com respeito mesmo pessoal. E a estrutura sempre da ordem sempre me disse que a confiança é a forma primária desse tipo de coisa, né? Então, eu perdi bastante confiança em algumas pessoas. Várias pessoas que tiveram comigo, né? Assim, o Frater Asmodeus, o Soromarg, outras pessoas que têm 13 anos, que começaram a vazar, né? E eu percebi uma mudança, né? Assim, né? Que eu
não, inclusive lá fora, porque você, por exemplo, assim, às vezes eu vejo um cara que tem um grau mais ou menos elevado, né, mas ele se vendendo, né, na internet, sabe, no Facebook, fazendo umas babaquices do caralho, entendeu? Assim, esse tipo de coisa foi me dando, foi me estressando tanto que mais ou menos em abril, mais ou menos, eu desisti. Eu simplesmente eu não quis. Me foi ofertado o 5º grau. Eu nem o 5º grau eu quis. Eu falei assim, ó, eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha da ordem. Essa que é a verdade. E eu larguei, tipo assim, não resolvi nem aceitar. Assim. Obviamente, né, assim, tem uma história por trás disso que eu não vou contar aqui. Eu só lembro de uma coisa quanto a histórias de fofoca, né, de internet, esse tipo de. Existe uma regra da psicologia muito interessante que a primeira coisa que é contada, né, geralmente, as pessoas tendem a acreditar. Por exemplo, assim, né, se eu falo que celular causa câncer no cérebro, né, por causa das ondas e coloco o celular próximo de uma tela e você vê, alguém liga e a tela treme, etc., você é capaz de acreditar nisso e reproduzir essa informação, mesmo sem ter certeza do que você está falando. Existe as pessoas geralmente compram a primeira ideia e reproduzem ela, né? Eu tenho uma história que aconteceu privada comigo, né? Eu tinha uma síndica que uma vez aconteceu um furto no mesmo andar que eu morava e ela me veio com uma história que a câmera só mostrou o filho dela, subindo às 7 horas da manhã e tal. Ela não quis prestar queixa, era muito suspeito e tal. E eu, por um ano, eu entrava no elevador e olhava para essa pessoa e pensava, porra, pois é, né? O filho da mulher entrou, arrombou a porta e etc. Eu passei toda vez que eu entrava um dia eu tive uma desavença pessoal qualquer com essa síndica. E aí que eu fui inquirir aquela história. E aí eu descobri que o filho dela tinha passado num concurso e era um puta cara foda no ramo jurídico, não precisava daquilo, tinha a chave da casa. E, na verdade, a história era outra, tinha uma obra do prédio, o pessoal entrou. Então, bastou alguém que utilizou uma boa retórica, me contou uma história, né, e eu, naturalmente, como era fofoca, eu não fui lá ver se era verdade ou não. Eu só acreditei e ficava olhando com maus olhos durante um tempo. Né? Eu estou falando isso porque eu sei que depois de eu ter revelado isso agora, né, assim, né, provavelmente haverá alguma história a esse respeito. Né? Então, eu só conto essa história para ilustrar, né, até onde as fofocas podem chegar. Né? Mas, assim, se você me perguntar hoje, né, na minha opinião pessoal, né, aconteceu, né, uma decadência nessa estrutura de confiança, né, né, até porque existe agora uma recomendação que só se fique 5 anos, né? Se recomenda-se que se fique 5 anos é só uma recomendação, não é uma regra, né? No primeiro grau. Imagina, né? Eu já estou há 15, né? Assim, né? Só que é o seguinte, eu não tinha achado um sucessor que tivesse entendendo essa dinâmica ainda, entendeu? E assim, né? E aí eu comecei a ver os velhos problemas que eu via na OTA há muito tempo atrás. As pessoas assim querendo, entendeu? Querendo um grau a todo custo, querendo esse tipo de situação a qualquer momento. E, cara, isso na realidade, se isso fosse um concurso público, que o cara ganhasse 30 mil por mês, assim, então tá bom, entendeu? Eu entendo você batalhar por isso. Mas é uma coisa que só te dá trabalho, teoricamente. Né? Então, né, assim,
E isso que você falou, que desse pessoal que eu comecei a ver uma parte mágica que, vamos dizer assim, né, não é nem degradante, né, ela é ineficiente, entendeu? É muito mais fantasiosa, né, assim, né, né? E realmente, assim, conviver com isso, né, eu preferi nem estar mais vinculado, né? Ou seja, o quinto grau, eu falei assim, não quero. Porque se eu for o quinto grau, eu sou, de alguma maneira, o cara que está ali, né, dentro da organização, que tem um montão de coisas estranhas por baixo. Entendeu? Me Então, parece que isso é um negócio meio recorrente, não é assim só na IoT. Eu entrevistei várias outras pessoas de outras ordens e parece que é um negócio meio geral. Né, que o mas pessoal que na está verdade entrando não agora era. em ordem, eles querem, tipo, quero medalha, e grau, e poder, e Pois é, cara. nominho, e Pois é. foto do Instagram. E isso parece ser uma coisa geral, né? Em todas, até dentro da maçonaria a gente está tendo o mesmo problema. Pois Eu é, acho que o não... problema é o que eu nunca imaginei, porque ela foi criada para que esse problema não acontecesse. Ela foi criada para que esse problema não acontecesse. Só que do momento que, assim, né, a minha participação era muito mais administrativa, né, porque dá muito trabalho isso, né, assim, né. Então, na verdade, né, assim, no fundo, na prática, eu larguei um grande peso, porque agora eu dou bastante atenção para a minha vida privada, magicamente, né? E para você trabalhar com outras pessoas juntos, você tem que ter um nível de identificação e confiança muito grande, né? Senão, se você perde isso, entendeu? Eu acho que não compensa mais. E é mais honesto da minha parte, né? Assim, né? Não pertencer diretamente, porque se eu fosse o quinto grau, eu teria que explicar para você por que se você vê alguém da IoT fazendo uma babaquice, né, que você me contou agora, fazendo uma boa, descendo o nível desse nível, assim, né? O que eu vou poder falar? Eu faço parte disso também, né, cara? Então, assim, mas eu agora eu continuo nos meus trabalhos privados, né? Assim, estou muito tranquilo, assim, né, fazendo meus trabalhos pessoais. A minha estrutura mágica agora alavancou de uma maneira bem maior, porque agora eu tenho tempo para mim, né? Etc. Trabalhar com grupo esse tempo todo é muito. Mas eu te confesso que eu tive momentos inenarráveis. Eu acho que, assim, de qualquer maneira, a ideia e a estrutura foi um negócio muito além do tempo do passado, né? Essa Sim, estrutura de organização e tal. Pena que eu acho que, assim, é uma questão de... Acho que o mundo tá maluco. Depois da pandemia, a todas pandemia as ordens, todas as... a pandemia faz o seguinte, né? Você não tem o que fazer, né, cara? Se você não tem o que fazer, né? Você já viu, né? Você, você começa Isso aí é com uma grande bobagens, né? verdade. Ô, Érico, a gente está quase chegando aqui no finalzinho, então, para a gente terminar, que conselho que você daria para a galera que está entrando agora na magia? Então, a gente já viu aqui que a IoT devia ser, era uma ordem que você entrava com muita experiência e tal. Aí o pessoal que está entrando agora sem experiência nenhuma, que conselho que você daria para eles? Na verdade, eu sempre fui a favor de você tentar as coisas, né? Assim, né? Quanto à entrada de ordens, né? Eu acho que é uma coisa que você tem que observar bastante se você se afiniza com aquele grupo, né? Se você se afiniza com aquela ideia de vibração, né? Assim, né? E eu acho que para quem está começando, é assim, né? Não tenha medo, não. Tenta. O tempo todo tente, experimente, né? Assim, porque a vida passa bem rápido, né? Assim, ao invés de você pegar o livro, botar embaixo do braço e dar discursos e etc, volta para você mesmo e observa os resultados, né? O que você está conseguindo, olha o seu reflexo na sua vida,
né? O que você, se você realmente está conseguindo fazer a sua realidade, né, mudar, se você está conseguindo fazer os teus sonhos se realizarem, né? Assim, né? É um processo muito individual. Você só se reúne em grupo quando há vantagens para isso. Enquanto não houver vantagens, assim, né? Experimenta, né? Obviamente, você começa a ter que ler algum livro no início e etc., né? Mas experimenta, quem sabe, né? Você pode conseguir. Maravilhoso. Cara, Érico, brigadão mesmo pelo teu tempo para explicar como é que é um pouquinho da história e tudo isso daí. A gente já vai liberar a câmera para fazer umas perguntas. E eu tenho uma última pergunta antes da gente fechar, do Carlos Raposo. A história do ocultismo, ele tem vários personagens e ordens que são considerados contrapontos ao que existia nas suas épocas. Eliphas Levi, a Teosofia, Golden Dawn, Aleister Crowley são exemplos disso. Apesar de tudo, você considera a IoT também um desses contrapontos? Eu não sei se ela é um contraponto, né? Na realidade, eu acho que a ideia básica que ela veio, né? Ela apareceu para que os problemas que aconteciam em outras ordens fossem sanados. Nesse sentido, ela é um contraponto, entendeu? Assim, né? Bom, se em toda organização as pessoas são caçadoras de graus, que tal se eu mudar o grau 4, 3, 2, 1, cada vez que você sobe, você tem mais problema? Porra, né? Legal, né? Assim, Essa ideia é genial, né? a ideia é genial, mas assim, né? Assim, na prática, assim, né? Depois de muitos anos, etc., as gerações vão mudando, entendeu? A cabeça vai mudando das pessoas, né? É assim, né? Então a ordem que eu sonhei um dia, ela está completamente diferente hoje. É assim, né? Obviamente eu me diverti bastante, né, nesse tempo todo. Foi muito, não existe arrependimento nenhum. Só que eu sou um cara muito antigo, né? Como às vezes eu costumo dizer que tradicionalmente fazendo diferente. Pô, fechou com chave de ouro essa dica. Então, pô, Eurico, eu só tenho que te agradecer. Eu vou só me despedir do pessoal daqui do YouTube e aí a gente continua aqui a conversa. Então, para você que acompanhou a gente até agora, então não esquece, deixa o seu like, segue o canal, dá uma olhada nas outras. Essa aqui é a entrevista de número 180. Então, a gente entrevistou todos os nomes que ele falou, a gente já entrevistou, já conversou. Falamos de magia do caos, a gente entrevistou uns 5, 6 magos do caos. Então, você vai ter todo tipo de visão diferente da magia, desde as mais rígidas e mais tradicionais até as mais caóticas de todas, né? E a gente fica aí, mais um Bate-Mayhem.